Senhores e senhores vereadores, já fizeram a assinatura na lista de presença e também na lista da palavra livre, por gentileza.
Havendo quórum legal sobre a proteção de Deus de São Bento, nosso padroeiro, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 20ª reunião ordinária do primeiro ano legislativo e da nossa 20ª legislatura. Nobres vereadores e vereadoras, digníssimos convidados, servidores públicos, cidadãos e a imprensa que sempre nos acompanham. É com grande honra e responsabilidade que declaro aberto os trabalhos da Câmara Municipal São Bento do Sul. Senhoras e senhores vereadores, a cópia da ata da sessão ordinária, da 19ª sessão ordinária, de 6 de maio de 2025, já foi encaminhada para as senhoras e senhores vereadores. Sendo assim, eu coloco em discussão única. Não havendo ninguém que queira se manifestar, solicito aos vereadores, então, que registrem os seus votos de forma eletrônica. Estamos com um probleminha lá. Está aprovada a ata da sessão ordinária, da 19ª sessão ordinária de 6 de maio de 2025. Solicito então ao secretário Diego Niepozinski para que faça a leitura do expediente. Ofício número 288, 2025, GAPRE. A Sua Excelência, o senhor Gilmar Luiz Pollum, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul. Assunto: encaminha projetos de lei. Senhor presidente, através do presente encaminhamos os projetos de lei número 56/2025 e 57/2025 com as respectivas justificativas. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Joaquim Tomazini Filho, prefeito. Ofício número 289/2025, GAPRE. A Sua Excelência, o senhor Gilmar Luiz Pollum, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul. Assunto: resposta à indicação. Senhor presidente, através do presente encaminhamos resposta à indicação número 270 de 2025. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Joaquim Tomazini Filho, prefeito. Ofício número 93, 2025, SEMOS, ao excelentíssimo senhor Gilmar Pollum, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: apresentação de prestação de contas, SEMOS. Prezado, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste solicitar agendamento do espaço do auditório do plenário para o dia 15 de maio de 2025, às 9 horas da manhã, para audiência pública sobre prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao terceiro quadrimestre e fechamento anual de 2024. Desde já, ficam convidados os vereadores e a população para a apreciação da apresentação. Solicito confirmação da data até o dia 9 de maio de 2025, via e-mail ou no telefone 473631-0440. Atenciosamente, Marcelo Marques, secretário municipal de Saúde. Ofício número 290/2025, GAPRE. A Sua Excelência, o senhor Gilmar Luiz Pollum, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul. Assunto: encaminha projeto de lei. Senhor presidente,
Através do presente, encaminhamos o projeto de lei número 58/2025 com as respectivas justificativas. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Joaquim Tomazini Filho, prefeito. Evento Cine Secom, maio, mês de valorização do trabalho e seus direitos. Convite especial ao mês do trabalhador. Em celebração ao mês do trabalhador, convidamos empresas parceiras e o público em geral para participar do nosso evento. Data 13 de maio, numa terça-feira. Horário, recepção a partir das 13 horas. Início às 13h30. Local, auditório da CEMED, Rua Benjamin Constant, 120, anexo ao Centro Administrativo Leopoldo Zerper. Inscrevam-se gratuitamente pelo Simpla. Contamos com a sua presença. Obrigado, presidente. Matérias recebidas. Projeto de lei número 56 de 2025, autor executivo municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal a promover pagamento referente a danos causados pelo município. Projeto de lei número 57 de 2025, autor executivo municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial com recursos do superávit financeiro no orçamento de 2025 e da outras providências. Projeto de lei número 58 de 2025, autor executivo municipal, altera a redação da lei número 60 de 29 de maio de 2001. Moção número 17 de 2025, autor Gilmar Pollon. Moção de aplausos à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina pelos seus 190 anos de fundação. Requerimento número 25 de 2025, autora Terezinha Dibas, solicitando espaço na tribuna popular para a Associação de Moradores do bairro Xirã, a fim de explanar sobre os trabalhos realizados por essa associação. Indicação número 322 de 2025, autor Gilmar Pollon, ao Executivo Municipal com cópia à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, solicitando fiscalização e orientação de trânsito nas imediações do ponto de travessia, utilizando por alunos entre a Avenida Argolo e a Avenida Dom Pedro II no centro, especialmente nos horários de entrada e saída escolar. Indicação número 323 de 2025, autor Diego Niespodzinski, ao Executivo Municipal com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando manutenção e recapeamento do asfalto da Rua Frederico Rank, no bairro Rio Negro. Indicação número 324 de 2025, autor Diego Niespodzinski, ao Executivo Municipal com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando manutenção e alinhamento no abrigo de passageiros localizado na Estrada Fundão, próximo ao número 1662, no bairro Mato Preto. Indicação número 325 de 2025, autor Gilmar Pollon, ao Executivo Municipal com cópia à Secretaria Municipal de Administração, solicitando a destinação de uma das ambulâncias recentemente devolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militar ao município para o uso da equipe de abordagem social, conforme previsto nas demandas do Comitê Intersetorial de Atendimento à População em Situação de Rua. Indicação número 326 de 2025, autor Rodrigo Vargas, ao Executivo Municipal com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando manutenção no ponto de parada de ônibus na Rua Carlos Rickel, próximo ao número 378, no bairro Serra Alta. Indicação número 327 de 2025, autor Joemir Bogo, ao Executivo Municipal com cópia à Secretaria de Planejamento e Urbanismo, solicitando a inclusão da Rua Otto Knop, no bairro Progresso, no plano de pavimentações do Executivo. Indicação número 328 de 2025, autor Joelmir Bogo, ao Executivo Municipal com cópia à Secretaria de Planejamento e Urbanismo, solicitando a inclusão da Rua Reinaldo Schedler, no bairro Progresso, no plano de pavimentações do Executivo. Indicação número 329 de 2025, autor Joelmir Bogo, ao Executivo Municipal com cópia à Secretaria de Planejamento e Urbanismo, solicitando a inclusão da Rua Erna Schwedler, no bairro Progresso, no plano de pavimentações do Executivo. Indicação número 330 de 2025, autora Zuleika Voltolini, ao Executivo Municipal com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e ao DETRU, solicitando a instalação de um abrigo de passageiros na parada de ônibus já existente, na Rua Amanda Huesler, nas proximidades do número 44, no bairro 25 de Julho, e a instalação da placa de sinalização vertical indicando ponto de parada de ônibus.
Indicação número 331 de 2025, autora Zuleika Voltolini, ao Executivo Municipal com cópia à Secretaria Municipal de Educação, solicitando a construção de calçadas no entorno do SEM Trenzinho Feliz, no bairro 25 de Julho. Matérias em segunda discussão. Eu só peço aos senhores vereadores para que se atentem ao artigo 152 no uso da palavra, para no seu artigo, no seu artigo 8º, na linha B, não desviar-se da matéria em debate. Peço só ao entendimento aos senhores vereadores. Emenda 01 de 2025. Coloco em discussão a emenda modificada número 01 de 2025 do projeto de lei do Executivo 39 de 2025 e concedo a palavra ao vereador Rodrigo Vargas. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa que nos acompanha, internautas de casa. Essa emenda já foi discutida na sessão passada e ela vem complementar e melhorar o projeto que é do uso das escolas do município, que a população pode agora alocar da APP, e a emenda nada mais é do que dar uma segurança jurídica maior para que as APPs possam ter uma pessoa que faça esse trabalho de logística após as 17 horas. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Rodrigo Vargas. Continua em discussão. Vereador Wilson da Silva, com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadoras, nobres vereadores, quem nos acompanha em casa, quem está aqui presente, os nossos funcionários aí que têm feito um excelente trabalho pela Câmara de Vereadores. Então, esse projeto aí, como nós discutimos na Comissão de Desporto, Cultura, e chegamos no consenso que realmente, se nós não fizer essa emenda no projeto, o projeto é perfeito, ela regulamenta, ela nos ajuda a fiscalizar onde vai o dinheiro da arrecadação com horários, mas se a pessoa não ganhar, ela não vai ficar de segunda a domingo lá para estar cuidando de horários e até cuidando da própria quadra. Então é importante que nós, vereadores, aprovemos essa emenda e também esse projeto de lei para que aquilo que já acontece há muitos anos seja regulamentado. Obrigado, vereador Wilson da Silva. Continua em discussão? Não havendo mais manifestação, coloco em votação a emenda 01 de 2025 do projeto de lei do Executivo 39 de 2025 e solicito aos vereadores que registrem os seus votos de forma eletrônica. Está aprovada a emenda modificada 01 de 2025 do projeto de lei número 39 de 2025. Projeto de lei do Executivo 39, então, de 2025, com sua emenda. Coloco em segunda discussão o projeto de lei do Executivo 39 de 2025, com emenda aprovada, que autoriza, então, a utilização de ginásios de esportes anexos às escolas municipais para o uso de associações de pais e professores fora do horário letivo e adota outras disposições. Concedo, então, a palavra ao líder de governo, vereador Joelmir Pauli Bogo. Boa noite, vereadores, vereadoras, comunidade em geral que nos acompanha. Agora, em segunda discussão, novamente, o projeto 39, 2025, onde que trata do uso das quadras pelas APPs, Associações de Pais e Professores, onde já na primeira discussão a gente comentou, né, para atualizar e ter uma legislação, a legalidade jurídica desse uso, por isso essa lei 39, para que a APP possa ter o
o direito e também uma via de recebimento de crédito que vai ajudar no dia a dia nos seus despesas com manutenção da própria escola e de repente principalmente onde vai ser a parte locada e legalizada, regularizada, que é a quadra, né? Como o vereador Diego comentou, né, lâmpadas, fechaduras e aí por diante, né? E com a emenda, né, regulariza também a possibilidade de contratação de um certo responsável com remuneração, né? Que isso estava de uma forma informal até nos dias de hoje. E também, para complementar, já existe uma lei estadual, onde 2012, se eu não me engano, onde essa lei vem acompanhar ela também. Por isso, pela importância do projeto, peço aos vereadores pela aprovação em segunda discussão. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Rodrigo Vargas. Obrigado, senhor presidente. Com certeza um projeto tem nossa aprovação. E, novamente, eu friso como oposição, todo projeto que for bom, além de aprovar, a gente vai elogiar. Esse é um projeto muito bom. E, caso for possível, senhor líder de governo, talvez as pessoas foquem nas escolas centrais, que essas não têm mais horário. Um dia desses, uma escolinha de futebol entrou em contato comigo, e eu sabendo que nas centrais não tem, eu mesmo fui até a escola do Rio Vermelho, uma quadra, um ginásio muito bonito, e eu passei o telefone para ele entrar em contato para alocar o ginásio. Acredito que talvez claro, tem que ver quais escolas gostariam e quais teriam essa logística, para que divulgassem as escolas que têm intenção. Pode ser que as escolas mais distantes não abram, mas vendo essa possibilidade, que elas têm de arrecadar um recurso para manutenção, e sabemos também que quanto mais pessoas estiver fazendo atividade física, melhor. Eu acho que é válido, caso for possível, a assessoria de imprensa da prefeitura, e junto com as escolas, com a Secretaria de Educação, fazer um balanço ali quais escolas queriam, e talvez as pessoas não saibam que as escolas podem abrir, ou até as próprias escolas não tenham esse conhecimento, para que a gente movimente todas as escolas do município e tenham mais gente em atividade física, e a gente sabemos disso, terão menos consultas, menos pessoas doentes, menos exames, e até ajudaria, com certeza, ajuda a Secretaria de Saúde e a Saúde de São Bento do Sul. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Terezinha Maria Dibas. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos acompanham aqui no plenário, pelas redes sociais, boa noite à imprensa. O projeto ele vem em boa hora para trazer regramento àquilo que na prática já existe. Com a lei agora, que com certeza vai ser aprovada logo em seguida, haverá transparência tanto na locação desses espaços, dessas quadras que estão junto às escolas, assim como a prestação de contas. Aliás, parabenizar também a Comissão de Esportes, que fez a emenda, e acredito que é muito importante, porque, de fato, o voluntariado nem em todos os lugares iria dar conta, iria permanecer sempre, e há necessidade, então, de reconhecer e ter a retribuição financeira a essas pessoas que vão ficar de segunda a sexta tomando conta desses espaços, né, para que sejam devolvidos da forma como receberam para praticarem os seus esportes. E a sugestão que o vereador Vargas deu agora, da comunicação fazer um apanhado de todas as escolas que têm os ginásios e que estarão à disposição, acho importante, porque isso abre a oportunidade de todas as pessoas saberem que, de repente, ali na sua própria comunidade tem uma escola assim que pode estar oferecendo espaço para essas locações. Obrigada, presidente, e sou favorável ao projeto. Obrigado, senhora vereadora. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Jomir Paulo Bogo, então. Vereador Vargas, então, eu anotei aqui, vou cobrar, né, da comunicação para fazer essa divulgação tanto para as escolas, né, de repente vai que algum diretor não fique ciente, né, então, até teria que ser um e-mail, um ofício, alguma coisa assim, né, e em conjunto para os cidadãos, né? E também tem a situação de repente, uma pré-consulta, se a escola ou a APP está interessada também em aderir ou não, né? Mas, inclusive, usar um exemplo aqui na Sofia Schroeder, lá no Mato Preto, um dia eu estava lá e perguntei se eles já
locavam a quadra, o ginásio, porém hoje ela ainda é aberta, não é totalmente fechada, até inclusive tem previsão de até final do ano a educação fechar ela lá, fazer o paredão, que era um problema de chuva. E eles falaram, puxa vida, ter alguém aí, não se sabe como é que vai funcionar. Tem a questão do acesso também, lá é um problema do acesso, porque não vai direto para o ginásio, aí passa pela escola, lá não tem noturno, né? E assim vai, mas claro que cada particularidade de cada escola, né? Só para complementar, vou fazer essa cobrança lá, para que tudo ande da melhor forma. Obrigado. Continue a discussão. Não havendo mais manifestação, coloco a votação do projeto 39 de 2025 do Executivo Municipal e solicito aos vereadores que registrem os seus votos de forma eletrônica. Está aprovado o projeto 39 de 2025 do Executivo Municipal. Só complementando, então, o mesmo será encaminhado à legislação, justiça e redação final para a readequação do projeto com emenda aprovada, tá? Projeto de lei do Executivo número 44 de 2025. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 44 de 2025, que dispõe sobre o reconhecimento da Banda Trêmel como patrimônio cultural e material do município de São Bento do Sul. Concedo a palavra ao líder de governo, o vereador Geomir Pauli Bogo. Bom, projeto 44/2025, como dito na primeira discussão, né, quase não se discute, né, da mesma forma que o 43 tratou do reconhecimento cultural e material das retretas, esse aqui é muito parecido, e reconhece a Banda Trêmel como patrimônio cultural e material, que é o reconhecimento de continuar a cultura, né, para preservar a cultura deve-se sempre ter esse reconhecimento. E fazer uma correção aqui, que na última discussão, eu falei que a Banda Trêmel tinha 95 anos e, na verdade, são 112. É mais de centenário. Olhei outro dado errado e passei errado aí, então peço desculpa aos vereadores e aos munícipes que estão acompanhando. Então, a fundação dela foi em 1913, pelo seu fundador, João Trêmel. Bom, no mais, vocês já sabem da importância das retretas, da Banda Trêmel, por isso peço a aprovação dos senhores vereadores nessa segunda discussão. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Eu queria fazer um complemento aqui, então, vereador Bogo. Né? Seu João Trêmel, então, que foi um dos fundadores, né? Bisavô dos nossos amigos aí, Rodrigo Schumacher, Flávio Schumacher, né? Paulo e Kátia, mandando também um grande abraço aos senhores Marcos e Elisamir Schumacher. Seu João Trêmel era o avô da senhora Elisamir e também pai do seu Ervino Trêmel, e também tocava na Banda Trêmel. Uma questão que talvez os vereadores não saibam, mas a vice-governadora Marilisa Bem falou para mim que o pai dela tocava na Banda Trêmel. Então, vai ser uma grande satisfação hoje, né, a aprovação desse projeto de lei, e que com certeza a gente vai encaminhar aí um ofício para a nossa vice-governadora. Não havendo mais manifestação, coloco... Presidente, só para complementar também, da mesma forma que as retretas, né, incentivo os jovens a ter interesse de conhecer e aprender instrumentos musicais, a Banda Trêmel também é uma grande impulsionadora disso aí, né? Obrigado. Obrigado. Gostaria também. Com a palavra, então, vereadora Zuleika Voltolini agora. Obrigada. Falando em retreta, falando na banda, falando no coreto,
Então, reforçando aqui que o coreto tem o nome do senhor Afonso Tremel, né, que foi o maestro xerife, e nós tivemos a honra de fazer esse projeto de lei em 2022, denominando o coreto. Até então, eles já chamavam coreto, né, do xerife, mas não tinha sido feito um projeto de lei. Então, a família me procurou e conseguimos fazer. Então, está tudo ligado, retreta, a banda, né, com 112 anos, e a denominação do nosso coreto, de Afonso Tremel, o famoso xerife, maestro xerife. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Continua em discussão? Então, não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto de lei 44 de 2025 do Executivo Municipal e solicito aos vereadores que então registrem os seus votos de forma eletrônica. Está aprovado o projeto de lei 44 de 2025 do Executivo Municipal. Projeto de lei do Executivo 46 de 2025. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 46 de 2025, onde altera a redação da lei 4.743 de 28 de março de 2023, que estabelece o piso mínimo salarial na forma de abono complementar para servidores efetivos e temporários da administração direta e indireta do município de São Bento do Sul. Concedo a palavra, então, ao vereador, líder de governo, Joelmir Paulibogo. Esse projeto prevê que seja feito um reajuste de 5,21 no piso salarial do município. Em 2023 foi feito um reajuste, estava 1.785, e hoje, com 5,21, vai para 1.878, garantindo assim que ninguém do município receba o que diz a lei, não receba menos que um salário mínimo, né? Por isso, pela importância e o reajuste que vai ajudar muitas famílias, né, seja reconhecido e dado essa autorização do Legislativo muito importante, por isso peço pela aprovação do projeto. Obrigado. Continua em discussão? Com a palavra, a vereadora Terezinha Maria Dibas. Apenas para deixar registrada a importância desse projeto, né, que acaba contribuindo com muitas famílias, porque nós temos um grande número de servidores públicos que têm o mais baixo valor dos seus vencimentos e que em algum período do ano eles recebem, inclusive, menos que um salário mínimo, e antes desta lei aqui, do ano de 2023, era necessário fazer uma complementação para que ficasse igual ao salário mínimo, porque nenhum trabalhador pode receber menos que o salário mínimo. Então, esse projeto de lei aqui, lá no ano de 2023, ele foi muito comemorado, muito bem aceito por toda a comunidade aqui em São Bento. E ainda assim, esse complemento não transforma num salário que eu entenda que deveria ser, mas é o possível que o Executivo consegue fazer, e ele é muito bem-vindo a todos os servidores, então, só para deixar registrado isso. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Terezinha. Continua em discussão. Então, não havendo mais... Presidente, mais a palavra? Com a palavra, então, o vereador Joelmir Paulibogo. Também para complementar, né, já em 2023 a lei precaveu que não acontecesse de em janeiro ficar defasado e alguém receber menos que um salário mínimo. Com 1.785, o registro, um reajuste de 10%, que não acontece há muito tempo, não ia ultrapassar o 1.785. Mais uma vez, se precavendo, 2 anos depois, de 2023, com 1.878, indiferente não, se o reajuste não for mais que 10%, que não deve ser, já gira numa média de 5%, 6% a inflação, garante que não vai ter
ninguém recebendo abaixo e nem precisando complementar com a abono. E também ressaltando que o 5.21 foi o mesmo reajuste que o Legislativo e os demais servidores receberam em fevereiro. Obrigado. Legislativo e Executivo, né? Isso. Então, continua em discussão? Então, não havendo mais manifestação, coloco em votação o projeto de lei 46 de 2025 e solicito aos vereadores, então, que registrem os seus votos de forma eletrônica. Está aprovado o projeto de lei do Executivo número 46 de 2025, do Executivo Municipal. Projeto de lei do Legislativo número 22 de 2025. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 22 de 2025. Denomina Erika Rittel, Rua do Município. Concedo então a palavra à vereadora Kátia Friedrich. Boa noite a todos os presentes e a quem nos acompanha pela internet. Mais uma vez, um projeto que tem por objetivo denominar uma rua do município. Essa referida rua, como eu havia comentado nas comissões, é uma ligação entre a rua Alvino Bertoli e a rua José Rank. Já existem casas e moradores no local, além de infraestrutura. A família do senhor Vigando Rittel deseja indicar o nome da senhora Erika Rittel, a fim de denominar a rua que dá acesso aos lotes herdados por seus filhos. Essa senhora trabalhou com a família dele e ajudou na criação dos filhos. Hoje, então, entrou em contato com a família. Era uma senhora que tinha dificuldade para ler e para escrever e tinha um amor incondicional pela família e morou com a família durante anos. Segue a sequência do atual decreto, que nós recebemos essa semana, e o protocolo já foi aberto em 29/4/2024. E, segundo os familiares, essa senhora nasceu em 7 de novembro de 1927, no município de Rio Negrinho. A senhora Erika Rittel, então, foi filha da senhora Lídia Rittel e do senhor José Rittel. E aos 25 anos de idade, ela passou a residir em São Bento do Sul, no bairro Serra Alta, onde ela permaneceu como membro da família, acolhida pela família e da comunidade até 17 de agosto de 2012, quando, aos 85 anos, ela veio a falecer. E é de comum acordo e motivo de orgulho para os parentes, né, os amigos e os membros da comunidade, que ela receba essa justa e merecida homenagem por toda a trajetória, o amor pela família, pela dedicação e o carinho que fizeram parte da caminhada dela. Eu peço aos senhores, então, a votação. Obrigada. Obrigado, vereadora Kátia Friedrich. Continue em votação, em discussão. Então, não havendo mais manifestações, eu coloco em votação o projeto de lei 22 de 2025 do Legislativo Municipal e solicito aos vereadores que registrem os seus votos de forma eletrônica. Conforme, então, podemos constatar no painel eletrônico, está aprovado o projeto número 22 de 2025 do Legislativo Municipal. Matérias em primeira discussão. Projeto de lei do Executivo 42 de 2025. Solicito, então, ao vereador Diego Nepozinski para que faça a leitura dos pareceres das comissões acerca do projeto do Executivo número 42 de 2025. Excelentíssimo. Assunto: dispõe aos critérios para sua movimentação de terras em São Bento do Sul. Concedo, então, vai lá. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Bento do Sul,
a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e também a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Indústria, Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente, reunidas no dia de hoje e após os devidos estudos e considerações, se pronunciam favoráveis ao projeto de lei número 42, recomendando ao plenário a sua tramitação. Desculpa o equívoco aqui, né? Então, agora vamos lá. Neste momento, eu concedo a palavra, então, à vereadora Kátia Friedrich, acerca do pedido de vistas. Eu havia pedido vistas, na verdade, porque eu tenho algumas dúvidas. Até eu sugiro, talvez, que o líder de governo traga alguém para nos explicar melhor um pouco, que eu fiquei com algumas dúvidas, porque, segundo a legislação que trata das áreas de preservação permanente, essa legislação é federal, né? E se sim, eu queria saber se os municípios podem fazer algum tipo de alteração. Obrigada. Continua a discussão, então, com a palavra a vereadora Terezinha Maria Dibas. Obrigada, presidente. Esse projeto de lei ele traz alterações a uma lei já bastante antiga aqui na nossa cidade, mas eu tenho o pensamento que vai mais ou menos ao encontro do que a vereadora Kátia falou agora. Nós, 10 vereadores, não somos da área técnica para discutir esse projeto. Então, seria muito importante que representantes do Executivo, do Planejamento, viessem aqui na Câmara de Vereadores, e eu sugiro, senhor presidente, que a gente marque para a próxima semana, na terça-feira, se for o caso, e aguardar esse projeto ainda, não colocar já na próxima sessão, mas ter esse tempo para essa discussão técnica, porque eu não entendo nada de movimentação de terra, entendo de parte jurídica, mas não dessas especificidades técnicas de que trata este projeto de lei, e como nós não temos nenhum vereador que é engenheiro, que é desta área específica, né? Acredito, nós temos um assessor de parlamentar que mas não vamos colocar só na responsabilidade dele. Acho importante vir pessoas do planejamento conversar aqui com a gente para esclarecer melhor esse projeto. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Terezinha. Com a palavra, vereador Diego Nepozinski. Obrigado, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento a mesa diretora, demais vereadores e vereadoras, servidores dessa casa, a imprensa que sempre nos acompanha, quem está também nas redes sociais. Faço das palavras da vereadora Kátia e da vereadora Terezinha as minhas também. Estivemos no nosso gabinete há poucos minutos conversando com a minha assessora Jussara, chamamos também o assessor do Rodrigo Vargas, do vereador Rodrigo Vargas, o Rodrigo Matos, porque tivemos dificuldade em poder entender realmente esse projeto. E o nosso receio é que a gente crie algo que crie uma burocracia muito grande para o nosso município. Então, acho pertinente a gente ter um esclarecimento de engenheiros e pessoas técnicas capacitadas para que a gente consiga entender na íntegra o que esse projeto gostaria de trazer ao nosso município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Diego Nepozinski. Continua em discussão. Vou acatar o pedido de vistas, então. Com a palavra, então, o vereador Joelmir Paulo Ibogo, né? Vereador, para se manifestar, né? Não, só para tirar a dúvida, achei que ia ter a justificativa das vistas e daí começaria a discussão. Eu vou defender o projeto e justificar ele, que já ia evitar algumas dúvidas que ocorreram, não sei a sequência, como é que teria que ser procedido. Não vou comentar agora referente às vistas. Eu achei que estava na primeira discussão do projeto. Posso colocar o pedido de vistas, então, em votação, sem problema nenhum, né? E aí, qualquer coisa a gente procede, pode ser? É que eu acreditava que o vista foi na outra sessão, entendeu? E já tinha pulado uma sessão, né? Vistas até essa sessão, né? Na outra sessão ele foi retirado. Ele foi tá. retirado. Na sessão anterior ele foi retirado. Hoje vota vistas. Tá bom. Vereador. Explicado, obrigado. Então, eu vou pedir de forma nominal, então, para que seja votado o pedido de vistas que a cada vereador aqui, ao pedido da Kátia, para que a gente possa, então, ter uma informação maior de técnicos relacionados à pasta, para que possam nos passar mais informações sobre esse projeto, que envolve uma questão ambiental aí no nosso município. Então, pela votação, então, Kátia Friedrich, pelo pedido de vistas.
Favorável. Diego Nepozinski, Favorável também. Rodrigo Vargas, Sou favorável. Terezinha Maria Dibas, Favorável. Zuleika Voltolini, Favorável. Joelmir Paulibogo, Sim ao pedido de vistas. vereador Luiz da Luz, Favorável. vereador Wilson da Silva Favorável. e o vereador Marcelo Costa. Favorável. Obrigado, senhores vereadores. Então, por unanimidade, a gente segura o projeto aqui para a gente poder ter um pouquinho mais de análise técnica sobre o mesmo. Temos agora já a palavra livre. Neste momento, teremos a palavra livre. Solicito ao vereador Diego Nepozinski que proceda ao sorteio. Na palavra livre de hoje, teremos 8 vereadores: Luiz Valmir da Luz, Diego Niespodzinski, Rodrigo Vargas, Kátia Friedrich, Zuleika Voltolini, Gilmar Pollum, Joelmir Bogo e Terezinha Maria Dibas. Quantos minutos? 8 minutos, né? Concedo a palavra ao vereador Luiz da Luz, na palavra livre, pelo tempo de até 8 minutos. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite aos funcionários da casa. E também boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais e a imprensa, da mesma forma. Bom, vou falar da nossa visita ontem em Florianópolis. Estivemos na Secretaria de Assistência Social e Habitação, né? E a pauta ela foi realmente pela IMAB, né? Estivemos junto com nossos nobres colegas do PL de gabinete, Marcelo Costa e Wilson da Silva, junto com o Ayrton Ramos, diretor da IMAB, e fomos recepcionados pela secretária Adeliana Dal Ponte e fomos lá em busca realmente de recurso para que seja para a IMAB ali para fazer uma infraestrutura na bairro Serra Alta, para deslocar realmente o pessoal lá da Vila Schwartz e também do nominado lá como o Morro da Mariquinha, para que seja alocado justamente no bairro Serra Alta, onde próximo lá já está sendo feito um empreendimento pelo próprio executivo, pela IMAB. Então, tivemos lá uma boa conversa, fomos bem recepcionados e ela deu umas opções para que seja colocado lá algumas casinhas, mas acho que não era o correto, né? O correto, no meu entendimento e também do diretor da IMAB, é um projeto, é um plano vertical lá, para que seja deslocado mais famílias, porque o terreno não é tão extenso e vai acabar solucionando a vida das pessoas, não vai ter um impacto tão grande quanto com escolas, creches, então, que vão ser alocados para o mesmo bairro. Então, seria interessante, vai haver novas reuniões e acredito que vai ter êxito ainda num futuro próximo aí. Também estivemos lá na Secretaria Estadual de Segurança Pública, com o secretário Flávio Rogério Pereira Graff. E lá fomos em busca de uma solução aí para o nosso município. Todo mundo acaba se comovendo aí quando você fala em penitenciária industrial aí da cidade, né? E realmente a busca lá foi para que tivemos que buscar um êxito lá, obviamente que é uma pauta meio difícil de conseguir, né? Para que a Polícia Militar de São Bento não tenha que fazer
o deslocamento dos apenados aqui nem apenados ainda não são, né? Os presos aqui até Mafra, para que eles sejam lá, esperando a sua pena lá na vara de garantias, e assim, sucessivamente, de outra forma, voltar para São Bento do Sul. Então, isso é um desgaste desnecessário, no entendimento de muitas pessoas, tanto do judiciário aqui municipal e de todas as instituições relacionadas à segurança pública, ver que isso aí realmente não tem cabimento, né? Levar para Mafra e trazer para São Bento novamente. Então, a logística acaba atrapalhando, acaba deixando aqui a própria Polícia Militar desguarnecida, né? E, obviamente, que também estava junto na reunião a Polícia Penal, tanto do Estado e os responsáveis aqui pelo município. Sabemos que um futuro próximo aí, a penitenciária vai estar ativa, vai estar funcionando ali, e também é um receio pelo impacto que vai dar, né? Talvez de vir alguns familiares morar por perto e também trazer algumas outras situações. Isso é bem complicado. E a busca vai ser incessante. Tivemos umas ideias lá do secretário, tanto do pessoal, dos responsáveis da Polícia Penal, que estavam na reunião, e vamos buscar as tramitações necessárias aí, tanto com a segurança pública aqui do município, para que, como eles mesmos falaram, né, o caso é político, né, não é mais, eles não têm mais forças para, então tem que se envolver. Obviamente que os vereadores também não têm tanta força, alguém vai falar isso aí, mas tem que partir dessa situação aí. Me dá uma parte aí, vereador. Só uma pergunta, como é que ficou essa questão? Então, eles vão segurar essa questão de nós enviarmos os apenados, os detentos? O que a Polícia Penal sugeriu lá? Eles pediram um trâmite, político ou é alguma coisa judicial? Como que vai ser feito isso aí? Tem uma situação da parte judicial. Eles pediram para pegar e mandar um ofício realmente para o judicial elaborar. Talvez a Câmara inteira podia fazer isso aí em conjunto, para pegar e mandar para que consiga fazer virtualmente, né? Já existia na pandemia, aconteceu muito isso, né, de fazer virtualmente. Hoje não aceita, né? O Tribunal de Justiça não aceita essa situação dessa forma, né? Então tem que deslocar e tem que ser presencial. Pelo fato do corpo de delito, de várias situações, o certo é buscar ali, talvez, no próprio presídio, se fosse necessário, né? Mas parece que a Polícia Penal... vereador. Sim. Então, senhor presidente, excelente pergunta, né? Infelizmente, nessa primeira ida, nós não tivemos êxito, porque ele foi para a esfera judicial. O Código Penal exige que exista um presídio para que tenha audiência de custódia. E hoje nós temos uma penitenciária. Então, é algo que nós temos que brigar, né, mas futuramente. Não foi dado uma negativa, mas vamos ter que buscar algum recurso na esfera judicial. Concede só uma palavra, vereador? Eu tenho conversado, né, tanto com o Major Stanchak, tanto com o delegado Gil Ribas, e como o próprio vereador falou, lá é uma penitenciária industrial, então não é um presídio, então não tem um local onde fica alocado eles, né? Mas vejo que dá para nós construirmos uma minuta, vereador Wilson, junto com todos os vereadores de São Bento, de Rio Negrinho, de Campo Alegre, e que encaminhamos de forma conjunta, até porque, queira ou não queira, vai abranger todo o nosso entorno aí, e com essa força política também, né, vereador Luiz Aluz, a gente possa ajudar, então, as forças de segurança aqui do município. Era algo que a gente já vinha conversando, né, mas como vocês foram lá, é muito importante, porque mostraram que foram lá para defender a nossa cidade, mas vejo que esse segundo passo agora, de forma judicial ou algo nesse sentido, é que a gente possa construir, né, que crie dentro da unidade de penitenciária, pelo menos um espaço pequeno onde que eles possam fazer audiência de custódia. E em seguida, daí para não evitar que eles encaminhem os apenados, os detentos, até Mafra. Então, é uma força, algo que a gente pode construir, vereador Terezinha, vereador Zuleika, e eu acredito que a gente pode sim contribuir também com a segurança e com todos, né? Obrigado, viu? Isso aí foi realmente uma questão tocada também, tanto aqui, e foi tocado por nós lá,
com o pessoal da Polícia Penal e acho que não ficou muito de agrado com eles, né? Mas a gente vai ter que fazer essa busca aí de alguma forma, aí, fazer uma força-tarefa. Pode continuar, vereador, pode continuar. Fazer uma força-tarefa aí, tanto com a segurança pública, com o executivo, com o legislativo, aí, para pegar aí, com o judiciário também, municipal, aí, para pegar que se resolva essa situação aí de uma vez por todas, aí, acreditando que vamos ter êxito no futuro próximo, aí, porque está a ponto de, num futuro bem próximo, que eu já vou repetir, né, para estar ativo. Tá bem. Agora já foi esse assunto, vou deixar de falar algumas outras situações aí também, mas eu só quero agradecer realmente a todos por subscreverem a minha moção da sessão passada e parabenizar todos o pessoal que estava aqui, tanto o padre Fábio Bosco, que esteve presente também. Isso aí foi de grande valia para o município e se juntamos de centenas de municípios, se não milhares de municípios no país aí, que tiveram essa busca aí. E é algo necessário e, obviamente, que vai ter outras aí também, e uma delas que estava aí na semana passada, que é a situação da diabetes também, que vamos elaborar para mandar para o Congresso da mesma forma. Boa noite. Obrigado, vereador Luiz da Luz. Concedo a palavra à vereadora Kátia Friedrich pelo tempo de até 8 minutos. Boa noite novamente ao presidente, aos demais vereadores e a quem nos assiste de casa. Iniciando minha palavra livre com o tema do mês de maio, Maio Laranja, que nós temos aqui o banner. Para quem não sabe, eu vou contar a história. Foi um crime brutal cometido contra uma menina de 8 anos no Espírito Santo, que chocou o país e inspirou um Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra crianças e adolescentes. Já tem mais de 50 anos essa história. Em 18 de maio de 1973, a pequena Araceli Cabreira Sanches Crespo não retornou da escola. Dias depois, o corpo dela foi encontrado em estado avançado de decomposição em uma mata, na cidade de Vitória. A criança foi sequestrada, estuprada, drogada, morta e teve ainda o corpo queimado. Em 2000, foi instituído, então, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E o Maio Laranja também faz alusão ao referido contexto. O crime sexual é cruel e ele é, sim, silencioso. Muitas vezes praticado por pessoas queridas, da confiança da vítima, ou por conhecidos, o que torna o problema ainda mais complexo e velado. Assim, a grande maioria dos casos nem chega a ser denunciado, ou leva anos até que seja desvendado. Em apenas 30% dos casos, há evidências físicas. Entre mentes, a vítima carrega esse segredo por longo tempo, sofrendo de forma reiterada e silenciosa. Os efeitos são devastadores, principalmente no psiquismo e desenvolvimento da personalidade. A criança ela tem medo, ela tem mudanças comportamentais, ela tem baixa autoestima, ela tem depressão, transtornos de ansiedade e também dificuldades em estabelecer vínculos afetivos, que essas são algumas das dificuldades entre elas. E nessa sessão, não é apenas para nós relembrarmos o caso Araceli, ou apenas nos compadecermos do já ocorrido há 50 anos. Isso visa colocar em maior movimento a luta contra a exploração sexual das crianças e dos adolescentes. O apitaço, ele simboliza a voz, ele simboliza os gritos, as palavras e até a ausência delas. E, sobretudo, que o estrondo apitoso retumbe em nossos ouvidos, para pensarmos em como estão as famílias de nossa sociedade. E outro sim, em como está a minha própria família, a própria família de vocês. Eu convido a todos a participarem, então, com a equipe da Procuradoria da Mulher do Apitaço, que vai acontecer no dia 16 de maio, às 9 horas, na Praça Jardim dos Imigrantes, na próxima sexta-feira. E se chover, esse apitaço vai ser, sim, aqui dentro da Câmara dos Vereadores. Trago também a foto dos arames, mudando de assunto. Essa foto eu fiz um print de uma publicação onde mostra um emaranhado de fios soltos nas ruas, no chão.
Nós temos uma legislação municipal que trata dessa questão de fios abandonados e soltos, porque há muitos na cidade. Eu trago aqui e dirijo ao executivo que tome as providências, visto o risco que essa situação traz para as crianças e para os ciclistas. Uma parte, vereador. Sim, por favor. Então, senhor presidente, é importante talvez chamar o gerente da Celesc, eu estive em conversa com ele outro dia, e ele falou que a Celesc também está ajudando nesse sentido aí, tá bom? Obrigado, vereador. O César realmente comentou, só que tá mais, não sei de onde que apareceram tantos, né? Isso é muito perigoso, especialmente para os ciclistas, né? E eu também subi uma indicação atendendo a pedidos dos rapazes que praticam motocross. Segundo relatam que gostariam de praticar em alguma pista da cidade, haja visto que atualmente eles precisam ir a outras cidades. O Parque da Cidasc, onde era a Expoama, seria adequado. Uma tarde, a exemplo, de sábados, já seria muito bom. E hoje também eu quero deixar homenagem à Mãe Natureza, né? A natureza, ou melhor, a Mãe Natureza, como ela é sábia, uma homenagem ao Dia das Mães. A mãe criou, né, ela maternou, ela incumbiu aos seres femininos, a natureza criou, maternou e incumbiu aos seres femininos que chamamos de mães. As tarefas de gerar, as tarefas de gestar, de gostar, de gerir e governar sentimentos e virtudes. Todavia, o que mais chama a atenção são todas as possíveis formas e comportamentos que esses seres femininos adotam no desvelo aos seus filhos. Aquela mãe que convive com um chinelo na mão, mas sempre pronta para calçar seus pequenos. Tem aquela mãe quieta, que só pelo olhar ela já diz tudo. Tem aquela mãe pau para toda obra, sem tempo ruim e disposta a qualquer desafio, sem se perguntar se consegue ou não fazer. Aquela mãe velhinha, aquela mãe que adota a todos, aquela mãe que suporta os maiores sofrimentos, aquela mãe jovial, alegre, aquela mãe que inspira, a mãe que professa sabedoria. Há também aquela mãe que cantou e embalou os primeiros anos das nossas vidas. E mesmo que ela chegue aos 100 anos, o poder da sua voz e de seu canto nos lembra dos melhores dias de nossas vidas. Há mães que já cumpriram sua tarefa por aqui. E de tão maravilhosas, a Mãe Natureza e o princípio divino convidaram essas mães para feitos ainda maiores em outros lugares e oportunidades. Há mães de toda sorte mesmo, uma vida é pouco para conhecer a todas, e pelo jeito é assim mesmo. Mas não há problemas quanto a isso, porque todos os comportamentos que acima elenquei são possíveis a todas as mães, pois são a pura representação do sentimento mais sublime, que é o amor. Então, parabéns para todas as mães, que são nosso motivo de orgulho. Eu devolvo o restante do meu tempo e obrigada. Obrigado, vereadora Kátia Friedrich. Concedo a palavra, então, ao vereador Diego Nepozinski, pelo tempo de até 8 minutos. Faço os cumprimentos aos demais colegas vereadores, a todos aqui presentes. Gostaria de começar a nossa palavra livre de hoje, tem um tempinho bacana, falar um pouquinho sobre o nosso domingo do Dia das Mães, né? A Kátia muito bem lembrou, também deixei aqui na anotaçãozinha, e dizer para vocês, né, em nome das mães vereadoras, as assessoras, todas as servidoras dessa casa que são mães, em especial minha mãe Zenilda, a minha esposa, mãe dos meus 2 filhos, a Bruna, né? E dizer para vocês que ser mãe, muita gente chama como vocação, e de fato é. Eu considero isso. A minha pequena Mel, de 2 anos e alguns meses, ela pega a sua boneca no colo e ela já quer fazer dormir, já quer dar de comer, já quer dar de mamar. E tem uma vocação que já vem de Deus, né? Mas muito mais do que uma vocação, ser mãe é amor, é renúncia por um amor. E não tem um amor maior além desse, a não ser daquele que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deixo aqui então registrado o meu parabéns a todas vocês, fortes mulheres, né, que com dom, vocação e principalmente amor, constroem gerações e trazem luz a esse mundo. Muito obrigado a cada uma de vocês. Aproveitando também a oportunidade, falar sobre os 190 anos da Polícia Militar de Santa Catarina. Estivemos presentes ali com a Câmara de Vereadores, acho que quase sua totalidade dos vereadores. Parabenizar então
por esse setor, segmento de segurança tão importante no nosso estado de Santa Catarina, né? Um dos, como muitas vezes foi falado pelos majores, pelos tenentes que estavam lá, os comandantes, um estado considerado um dos mais seguros do Brasil. Então, deixo aqui o registro também dos 190 anos da Polícia Militar de Santa Catarina. Trago também mais um assunto, que é o JAST, os jogos que aconteceram aqui da terceira idade. Né? Quero, nesse momento, na oportunidade, parabenizar a FESPORT, a Fundação Municipal de Esportes também, né, por aceitar esse convite, então, da FESPORT e sediar esses Jogos da Terceira Idade. Estive envolvido principalmente na abertura, junto com os demais colegas vereadores, e a energia, a alegria com que aqueles idosos participaram era algo contagiante. A gente que é da área do esporte se contagia, né, em ver tamanha felicidade deles em estar participando. A gente teve, deixo aqui as minhas condolências e meus pêsames a todos os familiares das vítimas que aconteceram nesses 2 trágicos acidentes, mas isso também não tira o brilho dessa organização, né? Então, de parabéns mesmo, foi muito, muito gratificante a gente poder receber, e inclusive dentro da coerência com que eu trago aqui nas minhas falas, a questão do setor econômico, né? O ginásio Jones Gualberto estava lotado não somente dos participantes, mas das famílias dos participantes. Em conversa com o deputado Fernando Krellin, ele ou alguém da comitiva dele gostaria de estar pernoitando aqui no município e não encontrou vagas. Então, é muito importante isso para a economia do nosso município, que nós possamos receber mais jogos e mais eventos aqui nessa nossa querida cidade. Aproveitando também a deixa, né, o Jornal Gazeta deixou uma nota rápida no panorama, falando um pouquinho sobre as nossas vias de acesso ao município e cidades vizinhas, o perigo que estão nas nossas BRs e nas nossas SCs. Então, a gente já fez moções com relação a isso, e deixo aqui também essa reflexão, né, que a nossa cidade e as nossas cidades vizinhas, elas precisam da atenção do governo federal e do governo do estado, né, os nobres colegas aqui, vereadores da base, que têm ido até o governo constantemente, levando com certeza essas nossas moções para que a gente tenha uma atenção especial, né? O risco que as pessoas que transitam nessas BRs, nessas SCs, estão correndo, como de fato aconteceu esses 2 trágicos acidentes que vitimaram 3 pessoas. A oportunidade também de agradecimento à Secretaria de Obras, né? A gente, como oposição, muitas vezes acaba cobrando, né, de forma, às vezes, assintosa, mas é porque a gente quer que as nossas secretarias funcionem, que o nosso município funcione, e nessa oportunidade também eu preciso ser coerente e dizer que a Secretaria de Obras, até aqui, junto do secretário e da diretora, tem prestado um bom trabalho, principalmente ao nosso gabinete, junto com a nossa assessora Jussara, a gente decidiu, então, que é importante a gente deixar esse reconhecimento ao secretário, que inclusive foi em uma das nossas indicações, das nossas demandas, que muitas vezes a gente tem esse contato direto com a diretora. Então, a gente tem sido muito bem atendido até aqui, deixo aqui o nosso agradecimento, e lembrando que a gente tem uma oposição de proposição. Nossa ideia é vestir a camisa do município e fazer o que for possível para ajudar num time só. E para finalizar, eu gostaria de confirmar que a gente vai ter, então, o nosso vereador no bairro, agora nesse mês. Eu já falei algumas vezes, né, mas por motivos aí extras, a gente acabou deixando, postergando um pouquinho, mas já a gente vai estar, então, com o vereador agora. De fato, a gente teve nos 100 primeiros dias, eu deixei claro isso na nossa coletiva de imprensa, né, os 100 primeiros dias nós atendimos as demandas das menores até as maiores, e agora nós viramos a chavezinha para, de fato, legislar. Temos alguns projetos para colocar em prática, e esse é um dos projetos que a gente colocou como principal no nosso mandato, e ele deve acontecer, e eu trago novidades para vocês em breve. Agradeço a oportunidade e devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, vereador Diego Nepozinski. Então, concedo a palavra ao vereador Joelmir Bogo, pelo tempo de até 8 minutos. Boa noite, vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha em geral. Novamente, boa noite. Quero registrar aqui o investimento do DETUR na nova máquina, né, que vai estar fazendo as nossas faixas de pedestres aí,
que espero eu que possa substituir as faixas elevadas, que muitas vezes têm o seu benefício, mas também tem algum malefício ali que tem um pouquinho de malefício que pode prejudicar a questão de carros de emergência em geral. A máquina foi adquirida, chegou segunda-feira, foi um investimento de R$150 mil, e algumas informações aqui, então, vai ser uma máquina de pintura quente, ela vai esquentar a tinta a 300 graus, e o que vai acontecer? Ao contrário da pintura tinta fria, ela vai ter muito mais durabilidade, ela vai ter o relevo de chamar a atenção do motorista e economia em tinta. Os colaboradores do DETU estão recebendo treinamentos e logo ela vai estar em funcionamento. Falando ainda dessa máquina do DETU, também quero comentar então, agora sim, as imagens das campanhas que estão sendo feitas referente ao Maio Amarelo. Temos aí, muito importante, o Maio Laranja, e existe também o Maio Amarelo, que é referente à prevenção de acidentes de trânsito. O DETU está com uma agenda lotadíssima, com muita ênfase. Ali os vereadores mirins tiveram no DETU conhecendo, inclusive vamos ter... nos próximos dias, todos os vereadores vão receber um convite, a gente vai lá até o DETU também, ter mais informações referente a este projeto esse que teve início em 11 de maio de 2011, através da ONU. A ONU declarou que em 11 de maio de 2011 seria a década de prevenção de acidentes de trânsito, aonde dali em diante o maio se concretizou como um mês de prevenção a esse assunto. Então, é um evento que acontece em maio internacionalmente, então o mundo todo, e talvez já é previsível, mas eu fui ver porque que era amarelo. Então, amarelo, quase que obviamente amarelo é por via de uma cor de ser de atenção e advertência, como é muito usado na sinalização. Uma parte, vereador Bogo. Sim. Só para complementar essa situação desse carro, eu fiquei sabendo hoje, não me recordo o nome exato da moça. Esse acidente aconteceu agora no mês de abril, um dia antes da Páscoa. Segundo o relato dela, um motorista bêbado acertou ela em cheio. Ela está internada, inclusive, o motorista desse carro. Ela passou por 5 cirurgias e aguarda uma 6ª cirurgia numa outra perna. Então, é algo verídico que aconteceu e realmente é para chamar a atenção, muito bem elaborado. Obrigado pela contribuição, vereador Diego. E também só para deixar dito, então em 2024 foram 73.156 sinistros, acidentes de trânsito no Brasil, 84 mil feridos e, infelizmente, além dos feridos, 6.160 mortos. Então, é muito importante sempre fazer esse trabalho de prevenção, né? Escolas municipais, estaduais estão dentro desse programa, que vai ser atendido e feito durante esse mês, já vem feito em maio. Bom, no mais, parabéns para o Alessandro, que dirige de forma de muita excelência o DETU. E também comentar do JAST, mudando de assunto. Então, o JAST aconteceu, só refrisando, e algumas palavras o vereador Diego já comentou, né? A situação econômica, né, e tal. Então, foi 194 delegações, quer dizer, 194 municípios, dos 295, mais de 3 mil participantes, inclusive Campo Alegre, né, lotou também, em Rio Negrinho, e além de São Bento, os hotéis, né? Uma parte, vereador. Sim, sim. Inclusive, cidades como Jaraguá, Guaramirim, Mafra, Rio Negro, também tiveram hotéis. E também casas foram locadas pelo aplicativo de local. Inclusive, os membros da FESPORT, eles locaram uma casa lá na Vila São Paulo. Eles ficaram numa casa. Então, foi bem imenso. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Vargas. Inclusive, né, infelizmente, quando eu soube que tinha hospedagem em Guaramirim, infelizmente foi uma questão do acidente que eles estavam, né, indo a Guaramirim, porque estavam hospedados lá. E mais preciso aqui, 3.142 atletas participantes, 194 municípios, 11 categorias,
E parabenizar o São Bento Sul, que conquistou 3 medalhas. Bolão 23 masculino foi a prata, vôlei masculino a prata também, bolão 23 feminino bronze. E também parabenizar, da mesma forma, o Luciano, o diretor da FMD, e o prefeito Tomazini e o Tirso, que cada vez mais investem na fundação, nos esportes, e até mesmo demais secretarias que, de uma forma ou de outra, contribuíram. Parte, vereador. Eu gostaria de uma parte só para parabenizar realmente eu esqueci o nome da FMD. FMD, desculpa, Luciano? Esqueci o Luciano. Porque, na verdade, o irmão dele, né, sofreu um AVC, se não me engano, e apesar de tudo, ele esteve ali o tempo todo, né, ele mostrou muita garra nesse momento, né. Obrigado. Obrigado, vereadora. E agora, partindo para outro assunto, que eu quero trazer aqui, vai ficar curto o tempo, porque, enfim, mas referente a uma forma de prestação de contas da minha parte. Tive participando da 24ª Marcha de Vereadores do Legislativo em Brasília, onde foi 4 dias de muitas atividades, aprendizado, conhecimento. Esse aí é o Rodrigo Manga, ele é prefeito de Sorocaba, uma cidade que está sendo exemplo para o país, né, de modernização e tudo mais. Aí teve o Ronaldo Caiado, aí pré-candidato à presidência, também falando para nós. João Rodrigues, do PSD de Chapecó, e demais executivos, né, de destaque, que estão fazendo a diferença, falando para nós. E no mais também, além de vários políticos de destaque, que a gente pode aprender muito com eles, foi mais de 30 palestras, workshops, painéis, muito aprendizado, conhecimento. Os 4 dias tinha programação das 8 às 18 horas, saía uma palestra, começava outra, então por isso muito produtivo. E falando no Ronaldo Caiado, ele trouxe o assunto da reforma tributária, que ele tem preocupação, e acho que muitos brasileiros, e que se for a fundo desse assunto, vão ficar também. Só para ter um exemplo, resumindo, né, é um assunto muito complexo, longo, mas fiquei sabendo ali que para fechar a reforma tributária, que eu sei que é necessário várias reformas, só que eu não concordo com a reforma, de repente, do jeito que foi feito. Se às vezes é para fazer mal feito, redigir, desculpa, aí poderia, um minuto, talvez, presidente. Perfeito. Então, assim, eu vejo que levou 40 anos para fazer a reforma tributária, porém não saiu bem feita. E São Bento Sul corre o risco de ter prejuízo com isso. Vai começar o ano teste, o primeiro ano da reforma tributária, que é um ano teste, que eles chamam 2026, né, nosso segundo ano de legislação, aonde, para fechar o acordo, para ter a aprovação da reforma tributária, se acordou o seguinte: muitos municípios correm o risco de perder a arrecadação, São Bento Sul é um desses, São Paulo também, e foi criado um fundo, que eu ainda quero ver ser criado, e esse fundo de 160 bilhões, por 8 anos, a cidade que perder a arrecadação vai ter reposição por esse fundo. Mas detalhe, só a reposição da perca da arrecadação mais inflação, que é muito pouco. Só finalizar, presidente. 15 segundos. Obrigado. Então, assim, o São Bento Sul, que poderia crescer 10%, 12% ou 15%, e é mais produtor do que consumidor, vai perder com isso. Então, é preocupante. E, para finalizar, feliz Dia das Mães a todas as mães do mundo, em especial a minha mãe, Marli Pauli Bogo, e a minha esposa, Viviane Bogo. Obrigado. Para fazer uso da palavra, então, repasso a condução dos trabalhos à vice-presidente e vereadora Kátia Friedrich. Assumindo o controle dos trabalhos. Vereador Gilmar Polo. Senhoras e senhores, imprensa, comunidade que nos acompanha, quero
antes de fazer uso da palavra, aqui agradecer as visitas de hoje que eu tive no meu gabinete, ao nosso querido amigo proprietário do Jornal Gazeta, César Seleschi. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo aí. Hoje tive, junto com o Rodrigo Vargas, o professor Pacheco, conversando aí sobre algumas demandas também, né? O gabinete sempre vai estar aberto lá da presidência e eu fico muito feliz quando vocês vêm com as pessoas para trazerem ideias, críticas que a gente possa construir junto, né? Tivemos também a visita hoje do diretor do turismo, Patrick Vicente, né, Kátia? E onde pôde falar um pouquinho do trabalho dele. E também demais munícipes aí da região. Então, fico muito agradecido e deixo sempre o gabinete de portas abertas lá para a gente poder conversar, receber críticas, elogios, enfim, fazer com que a nossa cidade seja sempre uma cidade mais harmônica e mais justa, né? Eu venho também trazer bastante atualizações aqui relevantes ao nosso município, reforçando sempre o compromisso dessa casa com a seriedade, o respeito, principalmente institucional, e a busca constante por resultados concretos. Nós estivemos presentes na solenidade de comemoração dos 190 anos da Polícia Militar, o nosso 23º Batalhão aqui de São Bento do Sul, em um ato simbólico, mas de extrema importância, que valorizou o trabalho também das instituições mais respeitadas, não só do nosso estado, mas também do nosso país. A Polícia Militar hoje de Santa Catarina é uma referência nacional, né? Então, fiz questão de protocolar, né, uma moção de aplauso, que eu acho de extrema importância, pelos seus 190 anos da Polícia Militar, pelo seu reconhecimento exemplar e a prestação de serviços aí ao nosso município, né? Na área da saúde, gente, por meio do meu amigo e deputado, que não é mais do nosso partido, do PL, mas vem ajudando sempre São Bento do Sul, Jorge Guetti, conseguimos um veículo que será utilizado pelo TFD, né? Eu já encaminhei uma mensagem para o prefeito Tomazini, que ele tem que, na semana que vem, retirar esse veículo lá, né? A entrega oficial será na próxima segunda-feira. E trata-se de uma melhoria direta para quem depende dos transportes para realizar tratamento médico em outros municípios, onde faremos, inclusive, uma indicação para que esse veículo, vereador Wilson, seja utilizado exclusivamente para as pessoas com autismo. Nós não temos hoje nenhum veículo que possa, né? Hoje a criança com autismo, se ela ir dentro da van, ela tem barulho, ela pode se agitar, tudo mais. Então, esse veículo vem aí em grande... Parte, presidente. Com certeza, vereador Wilson. Parabéns, louvável atitude sua. Obrigado, vereador Wilson. Então, a gente quer fazer um trabalho aí voltado também à questão que é da bancada aqui, que é do autismo, né? E também lembrando aí que o próprio deputado federal, Jorge Guetti, encaminhou uma emenda no ano passado, que foi usado este ano para a compra de 2 veículos para a Secretaria de Planejamento, né? Então, estou conversando com o pessoal lá, estou verificando todas as emendas que a gente recebeu no ano passado, e verificar como se elas estão sendo aplicadas e conforme elas estão indo. E tem 2 veículos que a gente vai receber. Na infraestrutura, então, né, seguimos buscando recursos. Um dos destaques, então, que eu já havia falado, foi uma emenda de R$400 mil do senador Jorge Seife. Já está registrada e com um ofício protocolado e um vídeo, inclusive, gravado aí, né, para nós poder sempre cobrar a administração. O recurso deve entrar ainda no caixa esse ano, mais para o final do ano, e a nossa expectativa é que seja destinada, então, né, conforme a gente combinou, para a Rua das Flores, no bairro Brasília, que é uma via de extrema importância, onde a gente tem acesso direto à BR, à SC 418, ali nas imediações da Palema, espumas e colchões, né? Inclusive, fui com o meu assessor lá para visitar o proprietário, para falar sobre essa emenda, né, porque é de extrema importância. Eles que, inclusive, têm uma placa lá por causa da questão que teve uma promessa, então a gente está correndo atrás para ajudar ao nosso poder público a poder entregar essa via pavimentada.
Mas também tem uma infelicidade, né? Infelizmente, eu tive a informação de que foi realocada uma emenda de R$250 mil da deputada Carolina Detoni, que inicialmente seria aplicada na Rua das Flores, no início da Rua das Flores, lá, onde teve uma confusão, onde falavam que não era a Rua das Flores, que era uma outra rua, e, infelizmente, esse recurso ele foi destinado para aquele local, mas ele não foi direcionado para aquele local. Então, as pessoas, infelizmente, não vão receber o asfalto, porque foi retirado. Então, quero que o prefeito Tomazini verifique essa questão aí junto à sua gestão, porque isso foi combinado e os moradores lá estão esperando, e não é justo, né? Você prometeu uma coisa e depois não cumpriu, o dinheiro cair no caixa e ele for destinado para outro local. Então, não é uma crítica, né? Mas a gente tem que verificar essas questões aí referente à gestão. Por fim, eu quero reforçar aqui a questão fundamental dos trâmites dessa casa. Tivemos algumas questões aí, eu posso dizer, desagradáveis aí, né? Mas eu quero deixar claro, né, que o regimento interno aqui ele tem um prazo de até 90 dias para tramitar os projetos nessa casa. No entanto, os nossos projetos encaminhados têm sido analisados e discutidos em até 30 dias. Então, ou seja, nós aqui, desde o início do ano, estamos trabalhando de forma muito agilizada. Em alguns casos, vocês sabem que até em uma semana a gente já está aprovando projetos. Portanto, eu quero deixar claro que não é aceitável que alguns fofoqueiros estejam levando ao prefeito falsa narrativa dessa Câmara de Vereadores, que ela não está trabalhando. Estamos sim. Em breve vamos trazer números e dados para apresentar para o Executivo Municipal. Quero falar um pouquinho também, rapidamente, temos 49 segundos, sobre o Maio Laranja, que é o mês de combate e abuso à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Eu tenho a crer que eu acredito que a Secretaria de Assistência Social vai continuar os trabalhos falando sobre essa importante data para as crianças e os nossos colégios, porque a gente sabe que o abuso sexual ele acontece 90% dentro das famílias, né? Infelizmente. Então, eu acredito que a Secretaria está fazendo um excelente trabalho, eles já fizeram no passado e vão continuar fazendo esse excelente trabalho. Nós implantamos em São Bento do Sul escuta especializada, então hoje nós temos uma estrutura fantástica para poder atender essa questão de abuso contra a criança e adolescente. Seria isso, então, encerro minhas palavras, desejando um feliz dia de todas as mães aqui de São Bento do Sul. Muito obrigado. Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente Gilmar Polo. Assumindo a condução dos trabalhos, passo a palavra à vereadora Zuleika Volturini pelo tempo de até 8 minutos. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento a todos os nobres vereadores e vereadoras, a todos que estão nos assistindo através das redes sociais, a imprensa também, os nossos assessores que sempre estão nos apoiando, nos dando um suporte necessário. Uma boa noite, e eu inicio minha fala de hoje parabenizando o JAST, porque movimentou a cidade. Nós que pudemos estar andando pelo centro da cidade, vimos tantos idosos andando, felizes, tirando foto, registrando esse momento importante em São Bento do Sul. Mas o que era mais bonito de ver eram as sacolinhas que eles carregavam. Então, o nosso comércio ganhou com isso, nossos hotéis, e até a divulgação da nossa cidade, a beleza da nossa cidade foi divulgada nesse momento do JAST, e ver que idosos têm qualidade de vida, que podem estar ali representando o seu município, então é gratificante.
É gratificante de ter uma cidade que acolheu eles e acolheu também. Então, parabéns à Fundação de Esportes, o Luciano e toda a sua equipe, que trabalharam direto, todos os dias eles estavam atendendo as demandas assim que ocorriam, e também a FESPORT, né? Mas eu penso que o suporte maior é a cidade que acolheu, a cidade que cuidou dos pequenos detalhes, alguns que ficaram alojados em escolas, sempre tinham atendimento ou problema com queda de luz ou falta de água, já era resolvido. Então, teve uma equipe muito grande e eu quero, nesse momento, parabenizar a todos os envolvidos. São Bento foi divulgado em todo o estado, com todos aqueles atletas aqui, e eu tive a oportunidade de acompanhá-los, torcendo junto, vibrando, acompanhando os jogos de perto. A gente via que o pessoal só elogiava a nossa cidade, pela recepção que todos tiveram. Então, parabéns, e São Bento ganhou com tudo isso, e a gente espera ter outras oportunidades de trazer mais pessoas, mais atletas ou convidados para sentirem o clima da nossa querida São Bento do Sul. Mas falando de Jaste, foi uma tristeza o que aconteceu com os acidentes de trânsito, e a gente viu que abalou também a própria equipe da nossa fundação. A gente via eles bem abalados com os acidentes que aconteceram. E também o Luciano, por ter o seu irmão também, não estava bem. Então, a gente reflete um pouquinho na questão agora, com esses acidentes, vendo o nosso Maio Amarelo, que o DETRU vai fazer já está fazendo toda a divulgação e todo o encaminhamento, mas que nós, motoristas, agora isso é para nós, é nós que vamos ter que cuidar. Nós que temos que se conscientizar que temos que ir devagar. O porquê o amarelo? Porque é para dar uma parada, repensar, não pisar tanto o pé fundo, diminui um pouquinho. E tem uma frase que está sendo usada na campanha do Maio Amarelo, desacelere, sua vida vale muito mais. Então, são questões que nós temos que estar refletindo. E que bom que o DETRU pode estar levando essa conversa nas escolas, porque as crianças, sim, vão estar chamando a atenção do motorista. Dando um toque, vai mais devagar, olha o sinal vermelho, olha o sinal amarelo, olha a faixa de segurança. Então, é um momento de conscientização de todos nós. Nós temos que fazer isso o ano inteiro. Mas é um momento que nós podemos refletir e nós nos cobrarmos de nós mesmos e falarmos do tema para os nossos colegas e toda a nossa sociedade. Também gostaria de... vereadora. Pois não, vereador Bogo. Então, complementando, né? Eu acho que é válido qualquer chamada de atenção nossa aqui, ou reflexão, né? E... Então, para refletir mesmo, acho que 5 minutos atrasado e chegar no local do que não chegar de repente, né? E frisar aqui, né? Eu lembrei esse programa que está começando, não sei se começou já na polícia. Também. Né? Do trânsito lá, né? Teve muitos parceiros ali, né? Um do carrinho, a polícia, o DETRU, então vai ter muitos frutos desse programa lá, né? Que tem aquele espaço lá de educação do trânsito, né? Obrigado. Então, a educação no trânsito, vamos iniciar pelas crianças, e elas vão ter a oportunidade de sentir, de ver, de analisar e cobrar de nós adultos. E é uma parceria do DETRU, Polícia Militar, que estão trabalhando nesse sentido. Quero deixar registrado que os nossos atletas paralímpicos, eles estiveram participando de um meeting, Loterias Caixa de 2025, em Curitiba, e foram conquistadas 32 medalhas no total. Então, nossos atletas
A gente já diz paralímpicos, né? Porque a gente sonha neles lá na frente. Mas os nossos paratletas estão indo muito bem. E quem puder assistir um dos treinamentos, é válido estar vendo a disponibilidade que eles têm, a força de vontade de vencer, de fazer o seu melhor. Então, foram 11 medalhas de pratas, 14 de ouro e 7 de bronze. E estão aqui próximos na nossa piscina, treinando no dia a dia e representando a nossa cidade. Sucesso a todos eles. Para finalizar, eu gostaria de lembrar a época do ano com mais doenças respiratórias. Então, está grave a situação no estado e em São Bento nós temos que estar atentos. Então, a dica que eu dou, não espere o vírus chegar até você. A prevenção tem que ser agora. Então, vacine-se, lave as mãos. Nossas mães sempre pediam, lava a mão, entrou dentro de casa, vai lavar a mão. Não vamos esquecer. Na pandemia nós fazíamos direto e agora estamos esquecendo. Então vamos voltar a esses pequenos detalhes. Mantenha os ambientes ventilados e alimente-se bem e hidrate-se. Então é a dica que nós temos que estar cuidando nesse momento, porque os hospitais em outras regiões estão cheios e nós não queremos que aqui nós passamos por essa situação. Para finalizar, desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães a todas. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigado, vereadora Zuleika Voltolini. Com a palavra, a vereadora Terezinha Dibas, pelo tempo de até 8 minutos. Boa noite, presidente. Em seu nome, eu reitero todos os cumprimentos que eu já fiz anteriormente. Hoje eu quero deixar registrado que tivemos a eleição do Papa, Leão XIV, adotando o nome de Leão XIV, líder máximo, né, no nosso mundo, não apenas religioso, mas tem um grande respeito de todas as nações. Em seu discurso, ele falou em paz a todos, todas as nações, diálogo, escuta, participação, acolhimento. E falou em construir pontes. Belíssimo discurso de entrada do nosso Papa, saúde e que seja um excelente Papa para todos nós, independente da crença que cada um de nós tem, mas levando em consideração a grande liderança que ele tem no mundo. Falo agora sobre a participação da Secretaria de Educação na conferência que está tendo do Estado e São Bento do Sul, ao lado de grandes cidades, a exemplo de Joinville, participando das plenárias, participando das conferências, fazendo palestras daquilo que está sendo feito na nossa cidade e está sendo levado para o Estado como exemplo. Também, São Bento do Sul, hoje, pelo Instituto IFDM, apareceu como a primeira cidade no estado de Santa Catarina e a 37ª no Brasil, entre os 5.550 municípios que foram pesquisados, no que diz respeito a desenvolvimento socioeconômico, emprego e renda, educação e saúde. Pensar que nós estamos na posição 37 no país de 5.550 cidades. É um feito para ser comemorado, mas também é um feito para que a gente continue refletindo e que sirva de exemplo, sirva de incentivo para continuar fazendo mais pela nossa cidade. Nós ficamos à frente de Joinville, que ficou na posição 21 aqui no estado, e ficamos na frente de Florianópolis, que ficou na posição de número 69 no estado. Nós ficamos em primeiro lugar. Temos que comemorar, mas temos que estar sempre alertas que essa gestão participativa, que engloba tanto a gestão pública, quanto o setor privado, como a comunidade em geral, porque essa conquista não é só de uma pessoa, mas de toda a equipe, que ela seja observada e levada adiante. E esse assunto me leva a outra notícia
que saiu agora no final da tarde de hoje a respeito do Bolsa Família. O estado de Santa Catarina é o estado que tem o menor número de domicílios que fazem uso desse Instituto Bolsa Família. E é isso que está aparecendo no telão agora. Então, nós ficamos à frente do estado de São Paulo. Santa Catarina tem 4,4% dos domicílios que recebem Bolsa Família. Em segundo lugar, São Paulo, com 8,9%, e no mesmo percentual o estado do Paraná, e logo em seguida vem o Rio Grande do Sul, com 9,6%. Então, o sul do Brasil ele está muito bem, e nesses índices aqui demonstram isso. Figurando lá no final, infelizmente, porque o Brasil todo deveria estar numa condição melhor, mas estão os estados do Maranhão, Piauí e Pará, com percentuais acima de 38% de domicílios que fazem uso do Bolsa Família, infelizmente. Em Santa Catarina, nós temos 2,8 milhões de domicílios e destes, 123 mil recebem o Bolsa Família. A nível de Brasil, nós temos 79 milhões de domicílios, dos quais 14,8 milhões recebem o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família é para ajudar as pessoas, mas é um índice que mede aquilo que nós devemos enfrentar para que nossas cidades, estado e o país, obviamente, melhorem e não precisem utilizar-se tanto desse benefício que é o Bolsa Família, porque quando não se usa o benefício é porque nós estamos numa condição melhor. Obrigado, Johnny, por colocar no telão. Quero falar aqui também a respeito do decreto que foi publicado pelo Executivo agora nos últimos dias, onde traz mudanças nas regras para agilizar o estudo de impacto de vizinhança. Foi adotado um formulário mais prático em substituição a um termo de referência que era bastante moroso, e isso tem como objetivo agilizar os empreendimentos, agilizar a realização das audiências públicas. Foi feita uma cartilha explicativa para que as pessoas possam, os empreendedores e as pessoas que trabalham para os empreendedores possam estar se utilizando, tudo no sentido de agilizar, então, os estudos de impacto de vizinhança. Desde a aprovação do plano diretor no ano passado, foram dados 36 entradas, com 36 pedidos de estudo de impacto de vizinhança, sendo que 4 credenciamentos ainda estão em credenciamento do profissional técnico, 5 desses empreendimentos não passaram pela triagem de documentos, 15 estão na análise técnica com a comissão técnica na prefeitura, 2 já realizadas audiências públicas, 2 empreendimentos com termo, compromisso e licenciamento já em andamento, 2 audiências públicas a serem realizadas e 8 empreendimentos arquivados por falta de cumprimento das exigências para entrega de documentações que não foram entregues quando do protocolo. Então, esta é o retrato dos empreendimentos que foram protocolados junto à prefeitura e que dependem do estudo de impacto de vizinhança. Lembrando que nem todos os empreendimentos precisam passar pelo estudo de impacto de vizinhança. E, nesse sentido, a Casa do Empreendedor está à disposição para esses esclarecimentos. Lembrar ainda, falei isso na última semana, mas que neste sábado nós vamos ter o Jornal do Almoço aqui, a partir da nossa Praça Jardim dos Imigrantes. É a caravana da emissora de televisão que está passando por diversas cidades no estado e São Bento do Sul foi contemplado. Lembrar que nós vamos ter uma tremenda divulgação ao estado todo, assim como a vereadora Zuleika falou agora há pouco dos jastes. Vamos também ter através do Jornal do Almoço e sem termos que investir para isso. O custo que a cidade de São Bento do Sul vai ter é em relação ao som, para que os nossos grupos folclóricos e de outras apresentações que vão ter na praça possam estar fazendo. A caravana do Jornal do Almoço, então, ele vem de forma sem exigir nenhuma contrapartida da prefeitura, nem mesmo anúncio publicitário nós vamos ter, porque nós não temos essa emissora e as emissoras de televisão credenciadas aqui no município. Então, como eu disse anteriormente, uma tremenda divulgação a custo zero, podemos dizer, a custo zero para os nossos cofres públicos. Quero também desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães,
que curtam o seu dia e que continue sendo exemplo em suas famílias. Obrigada, presidente, boa noite a todos. Obrigado, vereadora Terezinha Dibas. Com a palavra, então, o vereador Rodrigo Vargas, pelo tempo de até 8 minutos. Mais uma vez, boa noite a todos. Johnny, por gentileza, 15 segundinhos do início e 15 do final. Senhores vereadores e todos que nos assistem, isso aqui é a despedida do senhor Frank Baumann, da Tupper, essa semana, que foi homenageado na saída dele, né? Todos sabem, a Tupper, um novo grupo, assumiu. E não seriam poucas as palavras aqui para elogiar uma pessoa que, além de prefeito, contribuiu com a cidade de várias formas, com empregos, com geração de desenvolvimento econômico, com certeza em muitas ações sociais que a cidade precisou e precisa. Também sempre colaborou com o esporte, que é uma bandeira que eu tanto defendo. Então, eu acho que o senhor Frank Baumann hoje seria um dos ícones da cidade e que possam vir mais Franks Baumanns aqui e várias outras pessoas que contribuíram com a cidade. Depois posso enviar os vídeos para vocês, a emoção dele, como ele ficou emocionado. E ali também foi um funcionário, salvo engano, um dos funcionários mais antigos da Tupper, que também se emocionou junto com ele. Obrigado, Johnny. Falar um pouquinho do JAST também, os vereadores que me antecederam foram brilhantes nas palavras, e só reforçar também a energia que o esporte traz, a atividade física. A grande maioria estava aqui na abertura, viu a energia. No sábado fui com a vereadora Kátia na dança, 2 horas de dança, e ver aquelas senhoras de 70, 75, 78 anos em plena atividade, nos emocionou. No domingo também com a vereadora Zuleika, fomos na final do vôlei, né? Acredito que tinha senhores de 60 anos lá com uma vitalidade que pareciam que estavam jogando profissionais ainda. Então, e parabéns a todos os envolvidos, né? Em nome do presidente da FESPORT, meu amigo Jefferson Ramos Batista, o Jefinho, que também atendeu a cidade muito bem, sempre disposto aqui com todos da cidade aqui e a organização no geral. Também falar um pouquinho do moleque bom de bola. Começou essa semana, falei com alguns vereadores aqui, vereador Wilson, vereadora Zuleika, vereador Diego, e não é uma crítica direcionada a ninguém. Número baixíssimo de escolas participando. 2 no feminino, 10 no masculino, do 11 a 14 anos. Isso me entristece, e não estou fazendo crítica a ninguém, mas não podemos ter... A gente fala tanto de esporte, tanto de tirar a criança da rua, de fazer com que não entre nas coisas erradas, e eu sou do tempo, vereador Wilson, que para você entrar no time da escola era duro. E hoje a gente vê tão pouca participação, e vou emendar já. Hoje nós temos o Charles Henrique da Silva, o Charuto, que foi campeão da Champions League de futsal, foi campeão mundial pelo Magnus Futsal, atleta da seleção brasileira, e se não fosse o moleque bom de bola, os jogos escolares, ele não estaria onde ele está, né, vereador Zuleika? Uma parte? Uma parte. Só reforçando também, todos esses atletas nascidos em São Bento do Sul, que estão se destacando no futebol, todos passaram pelo moleque bom de bola. E as crianças sonham em participar pelo moleque bom de bola, representando a sua escola. Então, eles ficam esperando chegar a data certa, ter a idade correta para poder participar. Então, a gente fica triste de que muitas escolas não conseguiram fazer inscrição, não fizeram ou não tiveram interesse. Muito obrigada, vereador Rodrigo. Obrigado, senhora. Até falei com o diretor técnico da FMD, o Rodrigo, para que no final do ano ele faça uma reunião com as escolas, diretoras, professores, e eu também me coloco à disposição para participar, para que a gente aumente. Só para os senhores terem uma ideia, como eu falei, o Charuto começou no moleque bom de bola, vindo lá de Fragosos, onde a escola conseguia pagar a van dele, as outros atletas doavam tênis para ele, ainda ele vendia os pastéis num isoporzinho e vinha de Fragosos treinar no time de futsal e na escola. E naquela época ainda o pai dele faleceu, que caiu um muro em cima do pai dele, e hoje ele é um exemplo para a nossa cidade, para Campo Alegre. Então a importância do desporto escolar e do moleque bom de bola. Vocês já imaginaram esse menino, se ele não tivesse tido essa chance, se ele estaria onde está? Então nós precisamos dar essas chances às nossas crianças. Continuando no esporte, como o vereador Diego fala, vocês vão ouvir falar muito, os 4 anos aqui, nós somos a maioria. 30 anos do São Bento Handebol Clube também, um clube que fez 30 anos de existência,
e um trabalho excelente, magnífico, e por um ano eu trabalhei lá como estagiário, se eu não me engano foi 2010, e eles batalharam tanto que eles queriam uma medalha no JASC, que ano passado eles conseguiram uma medalha de bronze nos Jogos Abertos. Mesmo com o investimento que as outras equipes contratam de fora, aqui eles conseguiram sucesso. Falar um pouquinho de uma campanha de doação de sangue. Semana que vem nós não precisamos se deslocar até Joinville, ela vai acontecer aqui na Unisociesc, eu fiz a minha inscrição, e queria convidar a todos, eu não consigo nem olhar para sangue e agulha, eu tenho que olhar para o outro lado, mas sempre que eu posso eu vou, então gostaria que também, que quem pudesse, quem tiver um tempo, que também doasse. Não leva 10 minutos e uma doação salva muitas vidas, então acho que é interessante que a gente possa participar. Falando da visita hoje do ex-vereador Pacheco, né? Eu sou até suspeito de falar, ficamos por quase 1 hora conversando, né, vereador Wilson, eu, você e ele, e nós não ficamos trocando figurinhas, nós falamos sobre autismo, ele tem um neto de 9 anos que é autista, e falou da evolução dele, de um menino que não fazia nada e hoje já vai na escola, e claro, ele explanou sobre as dificuldades, mas a gente vê que a gente precisa bater nessa tecla e a gente precisa melhorar a vida não só das crianças, mas dos pais e dos professores também. Falar um pouquinho também dos 190 anos da polícia, sendo breve, né? Eu acho que a nossa polícia hoje em São Bento do Sul é um exemplo. Posso dizer que é uma polícia amiga da comunidade, né? Como foi falado lá, aqui a criminalidade é baixinha também, por uma polícia excelente que a gente tem. Também falar um pouquinho do que eu esqueci, do JAST, o motorista Maicon Fernandes, que foi o que salvou várias vidas ali no acidente, e fizemos pela bancada progressista uma moção de aplauso para ele, e convidaria e gostaria que todos assinassem também. E depois que a gente protocolou, que eu vi que eu nem sabia que tinha um vídeo da cidade dele, que eles fizeram uma moção de aplauso e foi uma emoção muito grande, ele saiu aplaudido. Eu acho que se todos nós 10 assinássemos, ficaria legal. Também não podemos esquecer do Dia das Mães, então, um feliz Dia das Mães para todas as mães, especialmente para a minha e para as mães aqui da casa. E falar um pouquinho ali do que o nosso presidente falou, presidente. Eu acho que a gente está numa harmonia tão grande aqui nessa casa, dos vereadores. Eu, pelo menos, tento ser o mais gentil possível. Acho que cada um tem uma característica. Eu tenho uma característica mais positiva, gosto de chegar dando bom dia para todo mundo. E eu não acho justo, presidente, que alguém que não esteja aqui, mesmo que venha aqui para não acabar com essa harmonia, presidente. Como o senhor citou ali, eu entendi, já conversei. Então, não é legal, porque os cargos são passageiros, nós não somos eternos. Os nossos cargos aqui, eles têm duração, eles têm meio e fim. Então, assim, falei algumas vezes e volto a repetir. Está na hora do prefeito voltar a mandar e decidir. Parece que a terceirização dele não está legal. Uma boa noite a todos e devolvo o resto do meu tempo. Obrigado, vereador Vargas. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço aos vereadores, vereadoras, convocando-as para a próxima sessão ordinária da Câmara, que será realizada no dia 13 de maio de 2025, terça-feira, às 19 horas. Agradeço também a todos que nos acompanham nesta noite de forma presencial e online. Desejo, então, a todos uma boa noite.